Marcelito, Real Madrid virou um jogo. Olha só vocês, um jogo que parecia perdido, o Real Madrid conseguiu virar, muito por conta da atuação do senhor Jude Bellingham, né, que chamou a responsabilidade e virou a partida com um jogador a menos. Isso foi na sexta-feira contra o Valência e tivemos a expulsão do Vinícius Júnior. O que foi falado por aí desse jogo, da expulsão durante todo o final de semana? Então, foi uma vitória justa do Real Madrid, tá? Assim, o Real Madrid fez um mau primeiro tempo, bastante ruim, mas um muito bom segundo tempo. Perdeu um pênalti, teve um gol anulado por muito pouco, fez os outros dois, então realmente o Real Madrid mereceu vencer. E o Jude Bellingham, para mim, é o melhor jogador do Real Madrid nessa temporada. Ou o Vini não esteve porque teve um período de 2-3 semanas de lesão, já é a segunda suspensão dele dessa vez agora, vai ficar aparentemente 2 jogos fora. O Bellingham, em algum momento depois daquela derrota para o Barcelona, ele conseguiu colocar o time mais para cima. Quando o Vinícius esteve bem, quando o Mbappé esteve de regular para mal, e o Bellingham sempre esteve, e acelerou no momento que o time precisava muito. Está jogando realmente muito bem. Aqui, mais uma vez, assim, muitas críticas ao Vini pelo comportamento dele com um rival, né? O que ele fez com... É muito desproporcional o empurrão e puxão que o goleiro dá nele com o tapa que ele dá na cara do goleiro. Mas especialmente está pegando a questão da arbitragem e da súmula. É a repercussão depois da expulsão do Vini. Porque existe uma diferença entre agressão, que é quando a bola está parada, o jogo não está em disputa, e conduta violenta, que é quando o jogo está em disputa. E o Vini dá o tapa na cara do goleiro quando o juiz está apitando. Então... No exato momento, é isso? No exato momento. No exato momento. Você teria que ter, assim, um tira-teima, um VAR, para determinar o que foi e o que não foi. Tanto que quando o árbitro vai ao VAR, depois ele tem que dar a explicação por que vai expulsar, ele fala, com o jogo parado, ele deu na cara do goleiro. E depois na súmula ele coloca, sem a bola em disputa. Isso faz toda a diferença, tá? Porque o Vini vai pegar entre 2 e 4 jogos, amanhã sai a decisão do comitê, e ele, se fosse agressão, ele pegaria de 4-12. 4-12 ele ficaria de fora da Supercopa essa semana. Pode ter um Real Madrid e Barcelona daqui a 6 dias, e o Real Madrid perderia seu principal jogador por conta disso. Eu sei que tem um tanto de teoria da conspiração, que isso foi para ajudar o Real Madrid e tal, não sei o quê. Mas, cara, é muito difícil saber se a bola estava ou não em jogo quando o juiz apitou. Não sei se depois no vestiário ele tem como rever para tomar a decisão do que ele vai colocar na súmula ou não, mas era realmente algo muito difícil de saber se a bola estava em jogo ou não. Isso está repercutindo mais até do que a própria expulsão, embora seja por algo que o Vinícius já tinha feito outras vezes, né? Ele fez isso numa Liga dos Campeões, e ele estava voltando de uma suspensão por 5 cartões amarelos, sendo 4 por reclamar. Então, nessa temporada, o Vinícius tem 4 cartões amarelos por reclamação e 1 cartão vermelho por dar um tapa na cara de um adversário. Isso é claro que ajudar o Vinícius não ajuda, né? Eu acho, Fred, que é uma questão até matemática, né? É óbvio que tem tudo que envolve o Vinícius, tem todo um contorno, especialmente quando vai jogar em Valência, né? Que foi onde talvez o caso mais emblemático do racismo aconteceu, no estádio de Mestalla. Mas tem uma questão matemática dentro de campo. A partir do momento que ele fizer isso que ele fez, né, revidando uma provocação do goleiro de uma forma desproporcional, porque não foi na mesma medida que o goleiro tocou no Vinícius e o Vinícius revidou com as 2 mãos na cabeça do goleiro, ele vai ser expulso, cara, de 9 vezes. 90% das vezes. Ele não foi expulso contra o Leipzig. O Beckler lembrou bem um lance com o Orban. E eu, depois do jogo aqui no programa, falei que ele deveria ter sido expulso, porque realmente é uma agressão. E que poderia ter colocado o Real Madrid num grande problema naquele jogo, porque o jogo estava muito difícil. Poderia ter condicionado uma Liga dos Campeões que o Real Madrid venceu. E o jogo seguinte também, né? Assim, e o jogo, se passa, o jogo seguinte era contra o Manchester City. Pois é. E assim, quando eu digo que é uma questão matemática, quanto mais o Vinícius estiver em campo, mais é bom para ele, mais é bom para o time dele, mais é bom para a seleção dele. Quanto mais o Vinícius não tiver um controle emocional nesse tipo de lance, para não revidar, a gente sabe que o Vinícius é um jogador que provoca, é um jogador que sobe o tom, às vezes, dentro de campo, mas quanto mais ele não corrigir isso, pior é para todo mundo. Por exemplo, ele ficou de fora de umas quartas de final de Copa América, porque foi expulso. Tomou cartão, né? O cartão amarelo, né?
Ele tomou contra o Equador e tinha tomado um muito bobo contra o Paraguai. Tomou um cartão bobo. Então, e aí ele ficou de fora numa Copa América, que se o Vinícius está em campo contra o Uruguai, eu não sei não se o Brasil não se classifica, hein? Porque é um jogador tão diferente, o jogo foi para penalidades e o Brasil podia ter sido, inclusive, campeão da Copa América. Então, assim, essa postura do Vinícius, ela acaba sendo muito ruim até mesmo para ele, para o clube, enfim. Tanto que ele pede desculpas na sequência, na rede social, né? Fala desculpe e obrigado time, porque foi o time que tirou o foco até da expulsão, porque se o Real Madrid perde o jogo, muito mais seria nas costas do Vinícius. Então, assim, não é que a gente aqui quer bater no Vinícius, porque não entende todos os problemas que o Vinícius passa. Mas um jogador tão jovem precisa também entender que ele, dentro de campo, vai ter que seguir as regras e os comportamentos que a arbitragem marca, cara. E assim, para mim, 90% das vezes ele vai ser expulso se ele fizer aquilo ali, Fred. Cara, assim, é impossível falar de Vinícius jogando no futebol espanhol sem o contexto do racismo, por mais que não direto, né? Assim, até o momento não houve nenhuma reportagem de ataques racistas ao Vinícius nesse jogo. Então não foi uma reação direta ao que aconteceu naquele jogo. Mas existe já um ambiente inflamado há bastante tempo por conta disso, nas arquibancadas e dentro da cabeça do próprio Vinícius. Porém, por mais que seja difícil você dissociar as duas coisas, né? Ele precisa, né? Como jogador profissional que decide continuar jogando na Espanha, decide continuar vestindo as cores de um clube espanhol, é esse ambiente que ele está convivendo, por mais que a luta dele tenha ajudado a criar uma série de mecanismos que não existiam para coibir futuras agressões que ele recebeu de acontecerem. Ele está nesse ambiente que visivelmente o deixa dentro de campo muitas vezes descontrolado, como nesse jogo, né? E isso é ruim para ele mesmo, porque a gente fala mais sobre isso do que das coisas boas. Eu tenho a sensação de que por conta da pauta que o próprio Vinícius levanta, né? Assim, que é a suspensão, que é o cartão, que é o vermelho, que é o amarelo, eu tenho a impressão de que nos últimos meses eu falei mais de cartão que o Vinícius recebeu do que de golaços que ele marcou ou de grandes jogos, de grandes atuações. E isso acho que já é um indicativo. A gente tem falado mais sobre esse lado negativo de um descontrole, de um destempero pontual do que o fez ganhar o prêmio que acabou de levantar o FIFA The Best. Tem uma coisa que, assim, eu concordo com tudo que o Fred falou. A questão é que o Vini mostrou comportamento parecido, onde não existia o componente do estresse, que é evidente que gera ele, o fato de ter recebido tantos insultos raciais. O jogo contra o Leipzig, ele fez exatamente a mesma coisa. Um jogo no Santiago Bernabéu contra um time alemão, uma jogada no meio campo. Os cartões que ele toma na Copa América, o cartão que ele toma especialmente no jogo contra o Paraguai, é um jogo contra o Paraguai na Copa América. Não lembro, a Copa América foi nos Estados Unidos e México? Só nos Estados Unidos. Um jogo nos Estados Unidos. Recentemente, contra a Venezuela, ele poderia ter sido expulso pelo tanto que ele reclamou no jogo contra a Venezuela, o jogo que ele perde o pênalti e tal, onde também não está inserido esse contexto. Então, eu concordo que, assim, o Vinícius Júnior é o jogador mais visado de todas as torcidas da Espanha. Todas. O jogador mais vaiado quando toca na bola, até porque todo mundo já percebeu que é uma forma de tirar ele do sério. Um jogador muito bom, e você, como torcida, o que você quer fazer? Que o jogador muito bom joga muito mal contra seu time. Então, e os jogadores também, né? Os jogadores já perceberam. Claro, os jogadores também. Todo mundo tenta fazer com que o Vinícius, em condições normais de temperatura e pressão, o Vinícius Júnior passa por cima de todo mundo na Espanha, porque ele é muito melhor. Assim, o Barcelona muda a escalação, tem um jogador específico para marcar o Vinícius Júnior 2 vezes por ano. E não dá. E quase sempre é muito difícil de que dê mais ou menos certo. Por algum tempo dá certo, por algum tempo dá errado. Porque ele é muito bom, muito bom. E todo mundo já percebeu que na bola não dá, então tenta de outras formas. Só que até quando isso não acontece, assim, fora desse ambiente que claramente estressa ele, que claramente é difícil, que claramente ele é muito mais visado do que os outros, ele também mostra esse tipo de comportamento. E aí eu acho que é mais perigoso para ele. Porque realmente ele está a um passo de ficar de fora de jogos importantes. Um 3 de janeiro contra o Valência e tal, cara, se ele pegar 2 jogos, ele vai perder Las Palmas e Valladolid. Tá tudo certo. Real Madrid, ele vai até descansar. O Real Madrid vai ganhar esses 2 jogos, muito provavelmente. Valladolid é o último colocado. Las Palmas é em casa. Las Palmas é um time regular, ganhou até do Barcelona fora, mas não deve ser muito problema para o Real Madrid. Então não vai ter tantas consequências. Se ele pegasse 4 jogos, sim. E se ele repetir isso no mata-mata de Champions, também.
Então, o meu ponto é, fora deste contexto estressante, ele também mostra esse tipo de comportamento. E isso é prejudicial para ele e para o time dele. Sim. E assim, eu fico imaginando alguns jogos da Champions passada se o Vinícius não estivesse, por algum motivo desses. Por exemplo, se ele não estivesse no jogo contra o Bayern de Munique, né, um dos 2 jogos, o Real Madrid não tinha passado, não tinha sido campeão da Liga dos Campeões. Tirando o jogo contra o Leipzig na Alemanha, ele de alguma forma foi decisivo em todos os jogos. Pois é. Ele faz o gol contra o Leipzig no Santiago Bernabéu, um dos gols. Ele dá 2 assistências no Bernabéu, ele dá uma assistência em Manchester, ele faz gol e a jogada do pênalti em Munique. Ele transforma o jogo, não participa diretamente de gol, mas é ele que chuta para o Neuer bater roupa no primeiro gol. E ele faz gol na final. Né? Ele foi importante, tirando a ida das oitavas, todos os jogos depois, não é que ele foi importante, ele foi decisivo. Decisivo. É isso. Assim, é mais um cuidado. E eu acho que, sinceramente, as pessoas que estão em torno do Vinícius estão conversando com ele nesse sentido também. Né? Não é possível que isso agrade o próprio Vinícius. Tanto que ele pede desculpas depois do jogo.